tem as provas que os irmãos têm que entregar, tá, irmãos? Os irmãos, a maioria está faltando entregar essas provas, porque essas provas ela terão um resultado final do curso. Então os irmãos precisam fazer a prova, né? Na prova passada, os irmãos, a maioria dos irmãos foram bons, e essa prova também não é complicada não, mas eu preciso que os irmãos façam ela. Nós estamos começando hoje uma matéria de mensagens figurativas na página do Velho Testamento, que faz parte da vida do pregador. Estudar, né, homilética tem a ver com estudar a Bíblia de verdade, levar a sério. Então nós estamos iniciando hoje para caminharmos por fim, para depois estudarmos Pentateuco. Depois dessa matéria nós vamos começar a estudar as mensagens 100% com a linguística bíblica. Vamos estudar os livros da Bíblia. Nós vamos começar com o Pentateuco, depois os históricos, depois poético, profeta e um Novo Testamento. Então nós estamos aí, isso aí é a sigla, né? CETIPAD, investigadores da palavra. Isso aí é isso aqui é um kit, tá, irmão? Deixa eu voltar aqui. Hoje a tecnologia avançou, né? Aí tem... Só triscando. Essa figura aí representa um gordinho. É rápida a apresentação. Aí nós temos esse kit. Esse kit aqui, ó. Vou lançar esse mês, tá aí, ó, esses livros aí. Isso aí é o Isaías, da minha apostila, inclusive está aqui, ó. Isaías, 66 capítulos esboçados. É 120 páginas. Então, como ia ficar muito grande, eu subdividi em 3 apostilas. A maioria dos irmãos que adquirido, eu recomendo. Você que prega, você que é pregador, é bom, tá? Esses esboços aqui é muito bom. Esse aqui eu vou lançar dia 15, esse daqui também, já está escrito. E nossa matéria é essa daí. Nós estamos começando hoje mensagens figurativas. Essas mensagens figurativas que nós vamos estudar. Nós vamos estudar algumas mensagens figurativas em Gênesis, né? Então nós temos aqui estudando mensagens figurativas do Filho e da Igreja em suas riquezas e livros. Aí nós temos aí um contraste. Um contraste rápido no que diz respeito. Deixa eu segurar aqui um pouco. Acho que eu fiz os slides para ir girando. Depois eu tenho que tirar isso aqui. Isso aqui eu já mostrei para os irmãos. Rápido. Os slides. É o contraste entre Adão e Jesus. Esse contraste aqui é interessante, que nós vamos trabalhar o primeiro e o segundo Adão. Primeiro e segundo Adão. O primeiro Adão foi criado, né? Aí depois disso aqui nós temos despido, vertido e revertido. São 3 assuntos que nós vamos tratar. Vamos ver se vai passar. Vou deixar esse trem aqui, não sei se eu estou apertando, se está acessível. Mas deixa aqui, tomara que não está. Ali quando eu falo para os irmãos,
Antes que eu comente sobre esse slide aqui, a mensagem do contraste entre o primeiro e o segundo Adão, Paulo ele escreve em Romanos capítulo 5, e 1 Coríntios capítulo 15 ele fala de Jesus como o segundo Adão. É sabido de todos os nós que o primeiro Adão, ele, embora estivesse no jardim, ele cometeu um deslize, e esse deslize provocou toda a humanidade. Posteriormente, nós vamos encontrar também, que o que Adão cometeu lá no Éden, Jesus ele consegue resolver no Calvário. O Calvário é o lugar que Jesus resolveu o problema que Adão, no caso, causou. E o contraste entre Adão, o primeiro e o segundo Adão, é tremendo. Porque o primeiro Adão ele perde no jardim para Satanás. Jesus ele vence Satanás no deserto e no Calvário. O primeiro Adão foi, recebeu autoridade para colocar o nome nos animais. Inclusive ele conhecia a linguagem dos animais. Jesus ele é diferenciado, segundo Adão, ele coloca o nosso nome no livro da vida. Glória a Deus por isso. O primeiro Adão ele tinha um encontro marcado. A Bíblia diz que Deus vinha na viração do dia. Encontro marcado. O segundo Adão, Deus vinha ao Adão no jardim, estado de inocência. Agora, o segundo nos leva até Deus e não tem ponto marcado. Em qualquer lugar, em qualquer horário, é possível termos acesso à presença de Deus. O primeiro Adão, ele pecou e foi expulso do jardim. O segundo Adão, Jesus, ele não pecou e nos coloca no jardim de Deus, que é o paraíso. O primeiro Adão, ele, por sua causa, o pecado entrou no mundo. Agora Jesus é aquele que tira o pecado no mundo. É isso aí que é um contraste, Aí depois nós vamos para isso aqui, Gênesis 3:21, e fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Escuta isso aqui. O próprio Deus, pós o pecado deles, Deus vai fazer veste. Está escrito aqui, Deus fez vestimenta de peles. Por que Deus fez isso? Aí entra a mensagem: despido, vestido e revertido. Nós vamos entender isso aqui, é uma mensagem que aponta para Jesus. Após o pecado, a Bíblia diz que eles percebem que estava nu diante de Deus e ficaram envergonhados. Então o que eles vão fazer? A Bíblia vai dizer assim para nós que o pecado está indo um voltando ao outro. Depois eu vou mexer nisso aqui. Não gostei disso. Vou inventar de fazer isso negócio. Tá pausa, né?
não consegui, vai ter que ser assim. Então aqui, após o pecado de Adão e Eva, logo bateu uma grande vergonha neles. O pecado fez o casal pela primeira vez na história deles sentir vergonha. Convivia entre eles, a Bíblia não revela quanto tempo, mas a inocência, a vida com Deus, não fazia pouco os dois, o casal, Adão e Eva, viver em maldade, né? Mas assim que eles pecaram, eles perceberam de imediato que estava nu. Porque o pecado nos deixa nu diante de Deus. O pecado deixa o homem nu diante do Senhor. E essa nudez fez com que o casal se escondesse de Deus, fazendo uma roupagem de folhas de figueira, que isso fala de recursos dos homens, né? Esses recursos fajutos. A figueira, dependendo do calor do sol, ela vai murchar, não vai segurar muito tempo. Tem muita gente hoje que está tentando ocultar os seus erros, os seus atos, atrás de folhas de figueira. Mas folhas de figueira não é o ideal. Folhas de figueira são complicadas, terríveis. Então, queridos, o pecado ele faz isso. O pecado ele deixa o homem nu, deixa o homem despido da presença de Deus. A humanidade hoje, aos olhos do Senhor, encontra-se despido, desde que o homem recorra a peles de um animal, que eu vou destacar aqui quem é, que Deus providenciou no Calvário. Mas o pecado faz o homem ficar despido, literalmente. Aqui agora travou, agora. Aí nós temos aqui a revelação do próprio Deus sacrificando animais inocentes em prol dos pecadores despidos. Pela primeira vez nos anais da Bíblia, Deus vai sacrificar um animal. E esse animalzinho inocente, ele vai ser sacrificado simplesmente para que na sua pele Deus pudesse fazer uma roupagem para o Adão, para a Eva, que representa a humanidade, né? Pecadores despidos. O pecado faz isso. O pecado só tira. Esse despido aí deixa o camarada. O pecado costuma deixar o camarada sem roupa, sem nada. O pecado só. Por isso que Deus não tolera o pecado. Porque o pecado só faz o homem perder, né? Vamos aqui. Olha o que Deus vai fazer. Deus, pela sua infinita misericórdia,
Olha o que Deus fez. Esse animalzinho que será morto, na mensagem figurativa representa o próprio Jesus. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas, que é vestes, de peles, e os vestiu. O pecado faz o homem ficar despido, destituído, traz perdas. Se nós observarmos biblicamente falando, olha como o pecado deixou Israel. Hoje, o Israel que existe hoje está muito longe do Israel da época de Salomão, da época de Davi, porque o Israel de hoje perdeu muito território por causa do pecado. Você vê que na época de Jesus, Israel subdividia em 3 partes, né? Era a extensão de terra que eu estou falando, era até maior, mas hoje o Israel que existe hoje, ele é menor do que o menor estado do Brasil, que é o Sergipe. Poucas quilometragens, por causa do pecado. O pecado, ele faz o homem perder demais, né? Como diz o outro, o pecado deixa o homem sem roupa, toma tudo, vai relevando tudo, deixa o homem nu diante de Deus. O pecado, a gente não pode ficar rindo com o pecado, não. Se tem um elemento que você tem que sentir raiva, é do pecado. Porque o pecado não é bem para ninguém, não. E o pecado também não é ruim, não, tá aí? O pecado não é ruim, não. Se fosse ruim, ninguém pecava. O pecado, eu costumo dizer que ele é como uma alimentação, uma comida muito boa, aquilo que chama a atenção, porém é uma comida envenenada. Após se alimentar, se prepara que você vai morrer. O pecado é isso. O pecado, ele é bom, mas vai levar à morte. Nós só morremos por causa do pecado. Só que Deus, na sua infinita misericórdia, prefigurando o que Jesus iria fazer na cruz do Calvário, vendo que nós estávamos despidos, ele providenciou vestes para nós. Só que essas vestes só vêm na minha vida quando eu reconheço o sacrifício vicário de Jesus. O homem que não reconhece Jesus como inocente, morrendo em lugar de imundos, como puro, santo, aquele que é imaculado, morrendo em lugar de pecadores, que eu vou mostrar para os irmãos, não hoje, mas depois, ele morre para nos vestir, né? E não é só isso não, depois tem o revestimento. Vamos lá. Adão e Eva despidos de forma inédita. Retrato imediato do primeiro ato, isso é, consequência do pecado nos aspectos da vida moral e espiritual. Porque o pecado, a princípio, ele envergonha, depois ele mata, tá? Ele mata. Despidos é o retrato do primeiro ato, isso é a consequência do pecado. Tem gente que moralmente, espiritualmente, como cristão, eles encontram-se nu aos olhos de Deus. Os animais inocentes tipificam a natureza do cordeiro, dócil, manso, submisso, revelada na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, de acordo com o capítulo 53 de Isaías. Então esse animalzinho que é morto aponta para Jesus no Calvário, eu vou mostrar daqui a pouco. O retrato da submissão de Jesus à vontade de Deus Pai.
Antes de Jesus pisar nessa terra, a humanidade se encontrava destruída. Deus, ele criou rituais que não tiravam o pecado. Pelo contrário, aqueles atos de sacrifício no tabernáculo, depois no templo, aquilo ali era para cobrir o pecado, mas depois o camarada voltava ao pecado. Agora, o ato de tirar o pecado é só Jesus. Só que para isso, irmão, teve que acontecer a reunião da Santíssima Trindade, que encontra-se na Bíblia, não de forma cronológica, você vai encontrar, mas o estudante da Bíblia, que estuda a Bíblia, né, com interpretações textual, né, vai encontrar isso. Deus, na sua Santíssima Trindade, aquela visão de Isaías ali, no capítulo 6, é muito mais do que nós pensamos. Porque Isaías, ele vai conhecer a intimidade de Deus. A Bíblia diz, depois que o céu se abre e ele vê anjos, que é chamado por ele de serafins, que é inédito, depois se não acha mais, outros vê querubim, né? Mas serafins só Isaías. Isaías diz que quando ele viu que ele estava diante de uma visão gloriosa, ele fala bem assim: os meus olhos viram o rei. Ai de mim que vou perecer, porque eu habito no meio do povo de lábios impuros. Eu também sou um homem de lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. De imediato Deus mandou um serafim tirar uma brasa do altar de Deus com uma tenaz e descer na terra e purificar os lábios de Isaías. Quando os lábios de Isaías é purificado, Isaías, ele ouve uma voz. Ele está tendo a visão, agora ele ouve uma voz que dizia: a quem eu enviarei e a quem há de ir por nós? Isso aqui que Isaías está ouvindo, embora Isaías está vivendo no seu momento ali, 750 anos antes de Cristo, ele está vivendo ali. Embora ele está vendo aquele momento, Deus está revelando ele a eternidade passada. Porque Deus não é que nem a gente não, irmão. Nós estamos aqui agora, não sabe, lembramos alguma coisa do passado. O futuro é desconhecido para nós. Agora Deus, ele pode te dar uma revelação do passado remoto, antes da terra existir. Deus pode te levar na eternidade passada, Deus pode te levar na eternidade futura, e Deus pode te mostrar as coisas que estão acontecendo nesse exato momento, que Ele é Deus. Você vê que João, abrindo um parênteses aqui, João, ele foi, olha o que a Bíblia diz, ele estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. E no dia do Senhor, ele foi arrebatado, teve um êxito assim. E ele viu, se dirigindo a ele, primeiro ele tem uma visão, ele vê 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, ele olha e vê um ser, que ele descreve que era semelhante ao Filho do Homem, que aponta para Jesus. E quando ele viu esse ser, ele começou a descrevê-lo. É inédito isso. Porque Paulo, ele vê Jesus no caminho de Damasco e ele diz que era como o sol na sua força. No capítulo 9, quem está escrevendo é Lucas, o encontro de Saulo com Jesus. No capítulo 26, é Saulo contando o que aconteceu diante do rei Agripa, velho. É ele contando. E ele diz que o encontro que ele teve com Jesus era aproximadamente meio-dia. E o brilho de Jesus era maior, era mais forte do que o brilho do sol. E o sol de meio-dia é o sol na sua força maior. Ou seja, o brilho de
Jesus a Saulo de Tarso era maior do que a força do sol. E paz de nós. Eu não sei qual é a distância do sol para a terra, mas gritamos, mas que calor, que sol quente. Se nós ficarmos expostos há muito tempo ao sol na sua força maior, pode surgir um câncer de pele, né? A pessoa fica queimada e o sol está longe. Só que Paulo está dizendo que Jesus, a luz o cercou, a luz que cercou ele era maior do que a força do sol. Inclusive essa luz cegou ele, depois ele voltou a ver, mas a luz era tão forte que ele ficou exposto a ela e secou. Só que ele não fala mais nada acerca de Jesus. Ou seja, Jesus apareceu para ele glorificado, porque nós temos o Jesus que eu vou mostrar aqui, o Jesus filho de Maria. Depois que ele morre, ele aparece ressuscitado como Filho de Deus. A ascensão dele é com aquele corpo ressuscitado, porque não tem pecado. Ele sobe com o corpo ressuscitado, a ascensão, assunto ao céu. Estevão, ele fala que viu Jesus à direita do Pai, mas nós não temos ainda uma revelação plena, até então, de quem era Jesus. Paulo começa a falar, mas para também, só diz que era na sua força maior. Agora João, na ilha de Patmos, é inédito que Jesus revela para ele quem é ele. João começou a olhar e disse que os seus olhos eram como chama de fogo. Olhou para os seus pés, era como um latão lucente. João está descrevendo para nós que o meu Cristo, o Cristo ressuscitado, assunto ao céu, ele está glorificado agora. E João viu ele glorificado, ele tem fogo da cabeça aos pés. E ele tem um cinto que não é um cinto usado na cintura, é um peito, é atravessado. Se é um cinto atravessado no peito, é um cinturão de vencedor. Então João está vendo um Cristo vencedor. Glória a Deus. Venceu a morte, venceu o pecado, venceu o mundo, venceu o sistema. João viu. João olhou para os seus cabelos, era branco como a neve. Olhou para as suas vestes, eram umas vestes talares, compridas. Quando João começou a ver esse cenário, ele não entra, ele está na ilha de Patmos, ele disse que caiu como morto. Jesus veio e colocou a destra, isso é a mão direita sobre ele. Ele diz: João, não temas, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Eu estive morto, João, mas estou vivo para todos sempre. E tenho a chave da morte e do inferno nas minhas mãos. Por que eu estou falando isso aqui? Porque João está tendo no momento ali. É o hoje de João. Ele viu isso literalmente. Aí vem o capítulo 2, capítulo 3. Jesus começa a palestrar o que estava acontecendo nas 7 igrejas da Ásia. E era para ele escrever. Isso significaria que João não morreria na ilha de Patmos. Ele está na ilha de Patmos, recebendo a revelação para 7 igrejas, para enviar 7 igrejas. Só que ele está na ilha de Patmos. Só que eu glorifico a Deus que João, ele estava fisicamente na ilha de Patmos, mas espiritualmente ele estava no mundo da revelação de Deus. E tem uma coisa, ele vai sair de Patmos, ele escreve Apocalipse capítulo 1, e ele diz que esteve na ilha de Patmos. Quando ele escreve Apocalipse, ele já estava saindo, ele já estava fora da ilha de Patmos. Então ele deixou Patmos no passado. Aquilo ficou no passado. E para os irmãos terem uma ideia, a ilha era impossível, porque era um lugar, é um presídio, meu irmão. A ilha de Patmos era um presídio, ninguém saía vivo. Tinha felinos. Pula no mar Egeu, tem tubarão, como é que escapa? Agora, quando Jesus libera a mensagem para João, não interessa se tem felino, se tem tubarão.
Ele vai sair porque ele tem que entregar a mensagem de Deus. Quando Deus coloca uma mensagem na nossa vida, a morte está inibida de olhar para você. Pode estar lá no avião, ele pode virar de cabeça para baixo, mas não, você pode até cair, mas você não morre. Glória a Deus, aleluia. Enquanto a mensagem de Deus não for entregue, não morre não. Só que por que eu estou dizendo isso aí? Até o capítulo de número 3, ele está recebendo. Aí no capítulo 4, Jesus chama ele para lhe mostrar. Ele está tendo uma visão de Fátima, ele está tendo uma visão vertical. Agora Jesus chama ele para subir no capítulo 4. E ele vai ter uma visão horizontal. Ele vai ver as coisas que estavam acontecendo, porque a revelação do Apocalipse, as coisas que estão acontecendo, que aconteceram e que hão de acontecer, passado, presente e futuro. A gente tem que entender isso. Aí quando chega no capítulo 15, estou falando isso tudo para me falar do plano da salvação, porque esse versículo aqui tem a ver com o plano da salvação. João, ele está no capítulo 5, na sala do trono de Deus agora, em espírito. E dizendo que quando chegou lá, ele viu anciões, viu um seres angelical, e ele ouve um cântico e uma indagação: quem é digno para abrir o livro? Esse livro é o livro da salvação, tá, irmão? Da salvação dos homens. Só que isso aqui que Deus está mostrando no João, isso aqui é até difícil de compreender se não sabe como uma explicação. Deus está mostrando no João o passado. O capítulo 5 de Apocalipse, Deus leva João em espírito da eternidade passada. Capítulo 5 é antes de Jesus vir na terra. João, capítulo 5, é antes de Jesus vir na terra. Porque João disse que quando ele chegou lá, bradava-se no céu: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Aí alguém grita que não tinha ninguém digno. Como não tem ninguém digno? Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Isso aqui, meu irmão, é mais de 60 anos depois. Apocalipse é o final. Agora isso é o finalzinho do primeiro século. Jesus já tinha morrido. Será que não era digno? É lógico que era. Mas João está tendo uma revelação do passado. Não tem ninguém digno. E a Bíblia diz que olhou no céu, não tinha ninguém digno no céu. Olhou na terra, não tinha dignidade na terra, no céu e debaixo da terra. Não tem ninguém digno. Aí de repente um dos anciões, isso que a gente tem que entender, a revelação. Eis aí o leão da tribo de Judá. Quando eles falam isso aí, ainda está no passado. Ainda está o cenário do Calvário acontecendo. Porque quando Jesus morreu, uma série, e ressuscitou, uma série de profecias se cumpre. Inclusive o Salmo 24. Porque o Salmo 24 é uma mensagem profética também de Davi, apontando o triunfo de Jesus pós a morte, também no arrebatamento. É uma mensagem de duplo sentido. Aponta para a ressurreição e aponta também para o arrebatamento. Só que na ressurreição de Jesus, quando ele ressuscita, Isaías diz que é aquele que pisou sozinho no lagar e vem com as vestes ensanguentadas. Só que no Salmo 24, Davi, 1000 anos antes, começa a proferir e a dizer: abre as portas eternas. Portas eternas é a eternidade, para que entre o Rei da Glória. Aí os anjos, um começa a dizer para o outro: quem é esse Rei da Glória? Aí os outros anjos que viram que Jesus veio, começaram a falar: o Senhor forte e poderoso na batalha, Ele é o Rei da Glória. Abre as portas eternas para que entre o Rei da Glória. Quando eles estão falando isso, aparece o capítulo 5 de Apocalipse.
Olha onde é que eu estou, lá atrás. Eles estão falando isso, cumprindo. Aí os anciões, lá antes de Jesus entrar na sala do trono, os anjos abrem a porta eterna para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso na batalha, Ele é o Rei da Glória. Quando Jesus está entrando, os anciões gritam: eis aí! Meu Deus! Que Ele é o Rei, por isso que aparece o símbolo do leão. Eis aí! O leão da tribo de Judá, que venceu, e é digno de abrir o livro e desatar o seu selo. Já está falando depois, e João está vendo isso tudo. Porque a revelação é passado, presente e futuro que Deus está dando em João. Por isso que a Bíblia é mistério. Às vezes você está lendo um negócio que é papo passado, você está apontando para o futuro. Às vezes tem coisa que é para o presente, você está apontando para o passado e para o futuro. Tem que saber discernir. E só com o Espírito Santo. Aí João, quando ele vê isso, que tem a ver aqui ainda com Isaías capítulo 6, e tem a ver com Filipenses capítulo 4. Quando ele fala em João, olha, e cadê o leão? Ele não vê leão. Pode ler lá. Quando os anciões gritam, eis o leão da tribo de Judá, ele olhou e viu como um cordeiro morto. Ele viu Jesus. A figura de Jesus ali é um cordeiro como que havia sido morto. Porque o céu, para o céu, Jesus nunca foi cordeiro. Sempre foi leão. Para a terra, ele é um cordeiro sacrificial. Porque para o céu, Jesus nunca foi cordeiro. Porque o cordeiro fala de sacrifício, de salvação. O leão aponta para o reinado sempre eterno de Jesus. O céu sempre viu Jesus como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Então Jesus, ele aparece como cordeiro lá. E quando ele aparece como cordeiro, a Bíblia diz que os anjos começaram a dizer aleluia. Pode ver o capítulo 5. Honras e glória seja dada ao cordeiro. Digno é o cordeiro que foi morto e reviveu. A ele a honra, a ele a glória, a ele o aplauso para todos sempre. Isso é a vitória de Jesus. Capítulo 5, Deus está mostrando para João o ápice da entrada de Jesus no céu, quando ele venceu o Calvário. E olha que é depois. Então, quando a gente estuda isso aqui, capítulo de número 3, versículo 21, aponta para o sacrifício de Jesus vicário. O animal não devia nada, meu irmão. Só que o animal morre, em Gênesis, capítulo 3, 21, para do animal, a pele dele, cumprir quem estava nu. Só o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário nos veste com as vestes de salvação e de santidade. Glória a Deus. Não existe outro meio do homem vestir-se sem o sacrifício de Jesus. Aí quando chega aqui, ó, Filipenses 2,5, mostra o cenário, lá no passado. A quem enviarei, a quem há de ir por nós. Aí Isaías, ele acha que é com ele, valeu. Mas só que ali, eis-me aqui, envia-me a mim, quem disse foi o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Porque Deus está elaborando o plano da salvação. A quem enviarei, a quem há de ir por nós. E o Filho diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Só que quando ele fala isso, a revelação vem com Paulo. Paulo lá na frente que tem a revelação, que diz capítulo 5, capítulo 2, versículo 5 ao 11, ele começa assim, amados irmãos, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Sabe que sentimento é esse? Resignação. Qual é o sentimento de resignação? É eu abrir mão, eu tenho tantas coisas, eu tenho muitas posses, eu tenho autoridade, eu tenho poder, é eu abrir mão do meu poder em prol de alguém. É o que Jesus faz. Ele, sendo rico, se fez pobre, sendo Deus, se fez homem, sendo Senhor, se fez servo. Esse é Deus. A Bíblia diz que ele não levou por usurpação o ser igual a Deus. Ele não ficou questionando. O eis-me aqui dele, ele está aceitando a vontade do Pai. Porque Adão e Eva despido ali é a humanidade.
Porque eu já mostrei para os irmãos da ética cristã, o termo Adão ou Adão revela a humanidade. A humanidade peca por causa de Adão. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus para Adão. Adão ficou nu, é todos nós. Aquele animalzinho ali que foi morto é para mostrar que agora Adão tem vestes. Jesus morrendo é para nos vestir a humanidade. Vocês estão entendendo isso aqui, irmão? Aí cumpre isso aqui, ó. Ele é submisso. Ele deixou-se vir a essa terra como ovelha muda. Vamos continuar aqui. Vamos lá? Olha bem. Animais feridos, mortos e esfolados por causa do pecado. Primariamente, os animais não foram mortos e esfolados para que as suas peles cobrissem a nudez do casal. Primeiramente, os animais não foram mortos e esfolados. Número 1, deixa eu entender isso aqui. Motivo: os animais foram mortos por causa do pecado que Satanás inseriu nos domínios de Deus, que é o jardim. Jesus Cristo morreu por causa do pecado e não por causa da igreja, dos crentes, disseram. Jesus é isso aqui. Jesus não morreu por causa de crente, Jesus morreu por causa do pecador, né? O pecado não foi por causa da igreja, é outra história. Olha aqui. Segundo motivo, a morte dos animais possibilitou a Deus a confissão de vértice. Confissão, né? Para cobrir a nudez do casal em pecado. E este foi o principal motivo que levou Deus a matar os animais, anular a nudez do casal. Nota: a morte de Jesus não somente anulou os danos do ato de Adão, nos descendentes dele, mas também devolveu ao crente as vestes espirituais perdidas através de Adão, isso é, a santidade acompanhada de salvação. O que significa dizer isso? Adão morreu e todos nós entramos no reino. Ou melhor, Adão pecou e todos nós também entramos. Nós não estávamos lá no jardim, mas o pecado atingiu nós. Nós glorificamos a Deus e nós não estávamos no Calvário, que Jesus fez também atingiu nós. Tá? Vou mudar isso tudo depois, porque isso tudo. Isso aqui, ó. Jesus está no Calvário, está sendo esfolado, moído, para que possamos ter direito à vida eterna, vestes espirituais. Aos olhos de Deus, quem reconhece Jesus como Salvador, ele não está mais nu, ele está vestido com as vestes de salvação, com as vestes da santidade. Só isso? Não, tem mais. Aí vem a palavra revestido. Caídos, ou seja, despido, é o pecado que acompanha desde Adão. Vestido é o ato de Jesus na cruz do Calvário.
Revestido fala da manifestação do poder do Espírito Santo. Olha o que Jesus disse, ó. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, ou seja, Jerusalém, tá? Até que do alto sejais revestido de poder. O que é revestido? É entrar dentro de uma roupa. Entrar dentro de uma... Isso aconteceu? É lógico que aconteceu. Isso aqui é para ilustrar, hein? Atos capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se um dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Esses irmãos que estão reunidos aqui, quando Deus vai cumprir a promessa na vida deles, a Bíblia diz que apareceu línguas repartidas como de fogo. Eles estão sendo revertidos aqui, ó. Antes do Calvário, nu. Dentro do Calvário, vestido. No Pentecoste, nós somos revertidos. Que é 2 vezes mais. A salvação é boa, mas Deus tem muito mais que a sua salvação para nós, tá, irmão? Revestimento de poder. Eu vou mexer nisso aqui, eu vou mostrar. Como é que eu faço para ser revestido de poder? Nunca para de orar. Esteja sobre a orientação sempre do Espírito Santo. Implicações teológicas. A palavra, ó, transformação interior. Todas as vezes que Deus me reveste, começa de dentro para fora. Não é uma veste que terno, é um revestimento de dentro para fora. Todo homem revestido do Espírito Santo, ele transborda o que está dentro dele. Por isso que a recomendação é que sejamos cheios do Espírito Santo. Então, revestido de poder é estar transformado de dentro para fora. Isso é uma transformação interior. Aí tem um grego ali de revertir, ó. Endion, revestir, vai além do ato físico de vestir uma roupa. Também nós não podemos menosprezar também. Indica assumir uma nova identidade em Cristo. Todo homem revestido de poder, ele tem uma identidade em Cristo. Nós somos pentecostais, tá aí? Há uma população aí que é contra os pentecostais, mas nós somos pentecostais. Ó, o revestimento de poder é para mim assumir uma nova identidade. Ou seja, quando eu estou revestido de poder, quem olha para mim não pode me ver, tem que ver Jesus em mim. O revestido de poder, ele não fica falando, eu sou o cara. Se eu pregar, o fogo cai. Se eu pregar um negócio, quebro tudo. Não. O revestido, ele prega para Jesus aparecer. O revestido, ele nunca vai destacar quem ele é. O revestido, ele possui uma identidade de Cristo. Quem aparece na vida dele é Jesus. Qual é o homem que nasceu cheio do Espírito Santo? João. A Bíblia diz que dos nascidos de mulher, ninguém foi igual a João, porque já nasceu cheio do vento. Olha quando Maria vai visitar Isabel, diz que ele pulava dentro da barriga aqui. Ele pula e a mãe profetiza. E assim, sente o negócio, ela já profetiza para Maria. Aí que veio do lado dele depois desse assim, que vieste, né? Segundo, revestimento de poder é preparação espiritual. Assim como veste-se uma preparação para o dia, revestir de Cristo é a preparação para a batalha espiritual. Quem não está revestido? Por isso que capítulo 6 de Efésios
Paulo diz para a gente entrar nas armaduras de Deus, é revestimento. Por que Deus me enche de poder? É para mim chegar aqui, dormir, comer aquele pratão? Não. Deus me enche de poder para me vencer as guerras. Todo dia vem uma guerra contra mim e a sua vida. Se nós não estivermos revestidos de poder, perderemos as guerras. Agora, com o revestimento do poder do Espírito Santo, venceremos qualquer guerra, qualquer batalha. Mas precisamos estar revestidos do poder. Vocês estão entendendo isso aqui? Amém. Batalha espiritual não se vence na hora, é revertido. E revestimento é uma ação. Quanto mais ora, mais revestido você fica. Aí o revestimento traz vigilância, prudência, discernimento, muita coisa. Tem mais? Tem. Ação de continuar. Em muitos contextos, o verbo está no imperativo, é uma ordem, sugerindo um ato deliberado e contínuo no crente. Ou seja, revestimento de poder é a obrigação do crente. Não tem como servir a Deus sem estar revestido, não. Porque o diabo ele tem dardos. Ou seja, o diabo ele tem uma metralhadora espiritual que ele atira. Se você não tiver esse revestimento, te atropela, fura você em tudo quanto é lado. Você vira pedreira. Mas quando você está revestido de poder, o diabo nem chega perto. Vamos lá, tem mais um. Aí nós estamos agora em Gênesis, hein? É mensagem figurativa. Vocês estão entendendo isso aqui, irmão? Está entendendo mesmo? Gênesis capítulo de número 6, versículo 8. Capítulo 6 e 8. Vai falar sobre a história do patriarca de Noé. Patriarca Noé. Primeiro, nós temos que entender quem é a pessoa de Noé. Na mensagem figurativa, Noé ele representa tanto o crente quanto Jesus, tá? Há uma grande arca. Essa grande arca tem a ver com o projeto de salvação. A madeira da arca não era madeira. Deus, quando ele vai mandar Noé construir a arca, Deus dá o nome da madeira, Gof, que é madeira cipreste. É a madeira que canta água. Não é esses móveis que a gente comprou hoje não, né? Você compra esses móveis aí, quando bate a água nela, ela enche, já viu? Tem uns crentes assim que não gostam de Bíblia, quando a Bíblia vem, ele incha, não é? Incha. Desfalera que ele fica podre, estraga rápido. Você vê que esses móveis de hoje, se você mudar ele de lugar 3 vezes, pode comprar outro, porque já não vai mais nada. Só que quando Deus fala acerca da madeira da arca, é madeira resistente, tá? É madeira de golfe. É madeira que aguenta a água de tempestade, dilúvio, né? É madeira que aguenta água de dilúvio. Crente que aprende o segredo da arca, que representa também a igreja, ele aguenta a tempestade. Né? O pau está quebrando e ele é resistente. A arca não era pequena, porque aponta para a igreja. Noé aponta para Jesus aqui nessa mensagem. 150 metros de comprimento, isso é 300 colos. 25 metros de largura, isso é 50 colos. 15 metros de altura. Você sabe o que é 15 metros de altura? Um prédio? Ah. Só que era 15 metros e era subdividido em 3 andares. Andar de baixo, andar do meio e o andar de cima. Embaixo ficavam os animais. No meio, pode levar. No meio ficavam os alimentos. Lá em cima ficava a família de Noé. Perto da porta que estava aberta para o céu. Ou melhor, a janela, né? A janela que estava aberta para o céu. Então, qual é o lugar da família? Perto do céu. Perto do céu. A arca, ela representa a igreja em 2 aspectos. O aspecto visível e invisível. No aspecto visível, nós convivemos
dentro do seio da igreja local, nós convivemos com todo tipo de crente, irmão. Se nós fôssemos pegar aqueles animalzinhos da Bíblia e comparar alguns crentes, os animaizinhos da arca ali, nós vamos ver que nós estamos em um zoológico espiritual. Porque tem crente que é bode, tem crente que é hiena, tem crente que é lobo, tem crente que é gambá. Noé tinha tudo isso na arca. Só que Deus, ele é um Deus inteligente, ele não deixou a família estar envolvida no meio dos animais. Alimentava os animais, mas não dormia junto com os animais. Estava no lugar mais elevado. Sabe qual é o problema das igrejas locais hoje? É porque tem muita gente advogando na igreja e podia estar perto de um animal. Se não for também, né? Talvez eu pode disfarçar de ovelha, ou um bicho aí. A recomendação é: não fica no mesmo nível dos animais. Na igreja local, tem gente que vai tá dentro da arca, tá. Mas está ali, meu irmão, muda de nível, vai para cima, sobe mais degrau, espiritualmente falando, né? Olha bem, nota: a altura de um prédio de 3 andares. 3 andares de arca. Os rabinos falam isso, que o andar de baixo, os animais, no meio, família, os alimentos, em cima a família. Nunca fica no mesmo nível de quem não quer nada por Deus. Fica não, irmão. Você ficar no mesmo nível, ele te joga lama, você devolve lama. Ele xinga, você xinga. Ele é bravo, você fica bravo. Você está lá em cima, você nem sabe o que está acontecendo embaixo. Problema de briga de igreja assim, essas confusão, irmão contra irmã, pastor contra pastor, porque todo mundo está no mesmo nível. Se ir para o andar da janela, aonde está perto do céu, acaba a confusão. Sabia disso? Esse pastor brigando, esses negócios aí, é tudo no mesmo nível, rapaz. Muda de nível espiritualmente, sai do andar de baixo, vai para o topo. Olha lá. Os capítulos 6 e 8 de Gênesis, o Filho de Deus prefigura-se na pessoa de Noé. Então aqui Jesus, Noé é a presença, por isso que ele tem que estar bem interpretado a Bíblia. Noé representa os crentes também. Porque lá em Ezequiel, capítulo de número 14, Deus menciona o nome dele. Né? Esses 3 homens tivessem o nome de Noé, Daniel e João. Noé aparece lá, o tipo da igreja. Ele aparece como justo, pregoeiro, venceu os seus dias, aparece como justo. Mas aqui nós vamos apontar para Jesus. Ó. Por quê? Assim como Noé construiu um grande projeto de salvação, Jesus também. A construção da arca da salvação provisória de Deus contra a devastações do dilúvio. Ou seja, ele cria uma salvação temporária, provisória. Nota, a arca manifesta-se como a providência de Deus para a vida futura dos antediluvianos. Ou seja, entra na arca para escapar do dilúvio, que é o projeto de salvação. O plano da salvação é esse aqui. Noé, o construtor de uma salvação provisória. Isso é momentâneo. Momentâneo no que diz respeito ao seu tempo. Jesus é o construtor da salvação eterna. Todos que passaram, uma multidão perdeu no dilúvio. Mas pós o dilúvio, veio uma outra civilização e morreram também. Eles escaparam do dilúvio, mas vai morrer depois. Agora Jesus construiu uma salvação eterna.
E essa salvação tem a ver com a eternidade com Ele, tá? Tem a ver com a eternidade com Ele. Noé prefigura Jesus. Noé é chamado de justo. Noé é chamado de homem. Homem. O homem apontado para Noé pode aplicar-se ao hijo, né? Varão. Jesus ele aparece como o homem, filho do homem, algo mediador entre Deus e o homem. Jesus, o homem. Jesus, como homem, assim como Noé pregou, Jesus também pregava. Imagina Noé gritando em cima, né? Aproximando-se o finalzinho da construção da arca. Noé sobe lá e se grita: arrependa-nos, porque Deus vai mandar um dilúvio. E o pessoal ria de Noé. Esse velho está caducando, nunca ouvi isso. Não é normal. E Jesus, em 3 anos e meio do seu ministério, parava de pregar: arrependa-vos, porque é chegado o reino do céu. Não é? Esta grande arca representa a igreja, né? 2 aspectos: local e igreja visível e invisível. Olha lá. Noé coloca os animais ali dentro da arca e ele mesmo, conjuntamente com seus filhos, alimentará os animais. Jesus, ele é o próprio alimento de salvação. Noé reconstruiu a civilização humana. Jesus, o Yeshua Mashiach, trouxe de volta aos descendentes de Adão a vida eterna perdida no Éden. Olha a comparação. Depois do dilúvio e da destruição, a família Noé reconstrói uma nova civilização. Jesus trouxe de volta, após a tragédia do pecado, ele traz vida eterna para os que estavam perdidos pelo ato de Adão e Eva. Noé foi autor da salvação provisória numa arca. Jesus Cristo é o autor da salvação eterna depositada na igreja dele. A igreja de Jesus é um grande. Eu costumo dizer uma coisa: não existe salvação sem igreja. A igreja é um aspecto corpo de Cristo. Eu falo que tem 2 aspectos: local e universal. Não existe salvação sem igreja, corpo de Cristo, tá? Noé é a sombra de Jesus no passado bíblico. Jesus Cristo é a realidade da sombra gerada. Aquela salvação ali que livrou-nos do dilúvio revela-nos. Jesus construiu um plano da salvação e o que nos livrará é o arrebatamento. Parece que eu até vejo Noé pregando incansavelmente e o povo vivia uma vida à vontade. Ouvia Noé porque ninguém era surdo, mas entrava aqui e saía aqui. Noé mais de 100 anos dizendo para esse povo: arrependa, vai vir o dilúvio. E eles zombavam: velho caduco, não existe isso não. Porque na época mesmo disse que saiu o vapor da terra. Noé pregando, falando, e eles não acreditavam. Eles comiam, bebiam, casavam, davam casamento, ficavam uma vida desregrada. Viviam uma vida
sem compromisso, porque de qualquer jeito. Até o dia que Deus fala com Noé: entra na arca. Os animais já estavam lá. Entra, irmão. Você, sua esposa, seus 3 filhos e suas noras. Entra. Deus mandou Noé fazer a arca, mas não mandou Noé fazer 2 coisas. Primeiro, faz a porta, mas não cria a chave. A porta não fez, mas a chave quem fez foi Deus. Segundo, a arca não tinha volante, não tinha alergia, e a arca era Deus. Entendeu? A arca tinha pó, mas a chave estava com Deus. Não tinha volante, porque a direção seria Deus. Noé entra na arca, como nós vamos ver aqui, a história vai mudar. Quando ele entra na arca, meu irmão, o próprio Deus trancou. Porque se a chave ficava com Noé, ele morria também, colocava todo mundo em risco. Porque ele ia querer abrir. E Deus, já conhecendo isso, Deus não permite. Imagine quando Noé entra na água, o cenário ali. Primeira gota de chuva. Mas foi de imediato. Começou a vir que subir água e descer água. E o desespero agora? Noé! Abre a porta, Noé, pelo amor de Deus! O que você pregava era verdade, Noé! Tem misericórdia de nós! Chorando, criança, pô. Pelo amor de Deus, Noé, ajuda-nos! Só que não tem mais jeito. A chave está com Noé, está com Deus. A porta da graça, da misericórdia fechou. O arrebatamento vai ser assim. A gente prega e Jesus vai voltar, e tem gente que ri, isso é doideira desses pregadores. Quando Jesus voltar, meu irmão, vai ser uma loucura terrível nessa terra. Terrível. Noé, ele construiu uma salvação provisória, um homem mortal, Jesus Cristo, sobrenatural e eterno. Noé, ele se escapa do dilúvio, mas morre lá na frente. Jesus, ele é a primícia dos que dormem. Isso é, morreu, mas nunca mais morreu. Porque ressuscitou da vida para todos sempre. O que significa a primícia dos que dormem? Todos, quando ressuscitaram e ressuscitarão, né, em vida física, morreu alguém que Jesus quer ressuscitar ele vai voltar a morrer. Estou falando lá dos mortos que ressuscitarão em Cristo, porque eles também não voltam a morrer, não. Porque Jesus é a premissa do que dorme, porque é o único que morreu, ressuscitou e nunca mais morreu. Todos que ressuscitarão com Cristo virão em seguida, mas ele é a primícia, ele é o primeiro. Depois vem os outros, depois nós. Diz Paulo, né? Ele é eterno. Ó, o Filho de Deus está prefigurado não apenas em Noé, mas também na grande arca. A salvação provisória construída por Noé contra a letalidade do dilúvio. Noé representa Jesus, a arca, a salvação provisória diante das destruições do dilúvio. A igreja, o eterno corpo do Senhor Jesus na terra, tá? Mateus capítulo 16. Meu irmão, a sorte deste mundo é a igreja. Não é outro recurso, não é a igreja. A igreja. O que segura esse mundo aí não é dinheiro, não é dólar, não é famoso, não é poderoso, é a igreja. Nem judeus eu estou dizendo que é a igreja. Porque a Bíblia diz que a igreja, depois que ela sair, haverá um caos. Né? Haverá um caos. Terrível. Porque Paulo chama a igreja de coluna e baluarte da verdade.
Então a igreja vai sair, vai acontecer a grande tribulação. Tem mais? Vamos lá. A igreja, corpo de Cristo na terra. A grande salvação. Hoje, a porta da graça está aberta. Hoje existe salvação. Assim como Noé deixou a porta da arca aberta para quem quiser ser. Você acha que teve pessoa que entrou e saiu? Não, para ver. Nossa, Noé, está grande, está bonito. Olha, daqui a pouco você. Mas não vou ficar aqui não, tem muita coisa para me curtir aí. Porque a Bíblia diz que Jesus te falou isso. Como foi nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem, onde casavam, se davam, bebia, bebia e dava sem casamento. Ou seja, vou ficar nessa arca, não tem nada. Não tinha nada mesmo, não. E saiu, um monte de gente entrou para reparar como é que era a arca. Saía fora. Noé, vai chegar um dia e vai vir de novo. Você não dá para mim não. Que fora está melhor. O pessoal está falando aí. Nunca se ouve tantos pregadores pregando hoje em dia, mas olha quando a pessoa aceita Jesus. Você carrega a cruz no altar. Você transfigura Jesus no culto. Quem quer aceitar Jesus? Eles vêm, repara, até sente. Chora, mas não quer nada por Jesus. Vai chegar um dia que eles vão querer, mas não vai lembrar. Que a porta vai fechar. A porta está aberta. Hoje a igreja está anunciando, tem mais de 2000 anos, Jesus vai voltar. Jesus está vindo aí. Tem um pessoal que fala, isso é loucura de gente antiga. Loucura. Daqui a pouco eles vão ver a loucura. Depois Jesus vai voltar. Aí, esse aqui, ó. Enquanto a porta estava aberta, a oportunidade também estava. Parece que eu até vejo. Noé! Tu é maluco, velho? Não é assim que eles falam pra gente? Negócio. Você vai contar a história de arrebatamento para esse povo aí, escatologista, que doideira, isso não existe não. Os materialistas, né? Isso é mentira. Nunca aconteceu isso. Dilúvio não existe. Arrebatamento não existe. Aí entra na água, fechou a porta. Até então parece que está normal. Ninguém percebe. O arrebatamento da igreja, até cair a ficha de verdade, tem gente que vai achar que é fantasma, vai achar que é alienígena, né? Vai achar que é alguma coisa aí que está acontecendo. Mas quando a ficha começar a cair de verdade, a igreja, a igreja é o corpo de Cristo. Aí de repente vai arrebatar o jogo. Deixa eu te falar uma verdade aqui. É melhor estar dentro da arca, sentindo o cheiro de gambá, cheiro de bode, latido de cão, esse negócio todo, mas é preferível estar dentro da arca. Porque dentro da arca provavelmente tem vida, fora tem morte. Fora da arca tem desespero. Não é aquelas madames, né, da época, aquelas patricinhas, aqueles playboy da época. Não é. Tem como mais não, meu. Esse povo aí é afogado.
Aí tem um desses que era querendo dar uma de espera. Vamos subir para o monte mais alto que tiver. Está escrito que eles vão procurar. Só que Deus ele fez o seguinte: eu vou cobrir 7 vezes mais. Eles no lugar mais alto, Deus mandou a água 7 vezes mais. Porque o homem sempre quer dar um jeitinho, né? Para escapar. Só que Deus ele não perde para poupar ninguém, meu. Vocês vão subir para lá, eu vou 7 vezes mais. Vocês vão morrer todo mundo afogado. Tem essa de querer ir por cima da arca, não tem jeito não. Cara, vou dar um jeito de subir na arca. Ali, meu irmão, não tem como não. Não está dentro ou está fora. Porque no dia do arrebatamento da igreja, ainda bem que em nome de Jesus eu não estarei aqui. Mas haverá um desespero. Esse pessoal que não acredita, não sei se Jesus vai voltar no dia de culto, não sei. Mas esse culto de festa, né? Um monte de gente que na festa é crente, fora da festa é atribulado. Nunca vi gente para mostrar que é crente é de festa. Jesus vem na festa, um monte de gente fica, ai meu Deus, aqueles maridos aí que quer proibir, ainda tem, tá irmão? Tem irmão que eu dou aula lá, que o marido dela não é crente não, então ela tem que ser prudente. Marido, cadê minha esposa? Vou atrás dela da igreja. Já vem bravo. Quando ele já vai passando na rua da igreja, o choro, o desespero. Só vê assim, ó, um monte de roupa, aliança. Quem tem relógio vai ficar sapato. Quem acidentou aí tem pedaço de ferro no osso, fica também, tá? No dia do arrebatamento você não vai nada. Seu corpo será transformado. Mas meu osso está quebrado. Lá não é osso quebrado não. Aquele pedaço de ferro vai descer. Camarada que tem platina aqui, ou fez operação, usa ferro no corpo. O cara, na época de bandido aí, tomou tipo, tem bala, a bala cai tudo ali. O corpo é transformado e arrebatado. Fração de segundo. 7 milésimos. Abrir e fechar de novo. Você está olhando para o irmão assim, você piscou, sumiu. Esses meninos aí, garotinhos que ficam vendo essas séries aí de ET, de zumbi, de fantasma. Fantasma. Vai olhar para o outro fantasma. Imagina esses crentes na frente do supermercado, que hoje é bom, sono mesmo. Acabaram para fazer compra, aquela fila enorme. Aí lá tem pelo menos 50 crentes em cada. Aí de repente fica carrinho de compra, fica cartão de crédito. Se tiver dinheiro, fica tudo fica. Haverá um desespero terrível. Imagina esses irmãos que estão dirigindo aí. Carro, não tem ninguém. Quem está no carona, se não é crente ou está atrás, vai, dependendo da velocidade, já morre, já vai para o inferno mesmo. E quem não for, quem não está preparado para subir, se morrer, já desce direto para o inferno. Quem tem problema cardíaco, problema no coração, quem tem esses negócios todos, morre também. Não. Meu irmão, eu estou falando do cenário que vai acontecer no dia do arrebatamento. Haverá desespero. Esses desviados, esses pregadores que estão pregando, mas não tem vida com Deus, porque vai ter um período de demônio. O camarada está pregando, é esses que batem com força, mas não tem vida. Jesus arrebata a igreja, ele fica. Quem ficou já sabe, eu fiquei porque eu sou doido mesmo, estou atribulado. Agora você está enganando, né? Se tiver pau na igreja, isso aqui, ó. É cadeira voando, é ripada. Vai ter, meu irmão, é um período de demônio. Fora que vai se cumprir o que está escrito em cantar. Volta, cadê o irmão? Gostava daquele irmão? Não gostava. Volta. Os desviados que ficaram vai começar a chorar. Meu Deus, eu fui crente de verdade. Os irmãos falavam. Isso que eu estou falando é a realidade, né? Vai começar. Para os irmãos terem uma ideia,
Existem países como a Dinamarca, a Noruega, que é proibido voar 2 pilotos crentes. Quando vai entrar na empresa, ele pergunta: você é crente? Sou. Você é? Sou. Eu não pode. Um é crente ou não é. Porque eles acreditam. Se o arrebatamento acontecer, se for 2 crentes, morre todo mundo que o avião desce na terra. Então tem que ser um piloto, ou um piloto ou um piloto, tem que ser crente ou não. Porque eles acreditam no arrebatamento. Nós vamos viver uma realidade que tem gente que não está acreditando que Jesus vai voltar. A porta da graça está aberta. Tá. Mas quando fechar, não é o pastor que fecha, não é o pregador que fecha, é Deus que fecha. A graça está aberta. Mas quando ela fechar, meu Deus do céu. E Deus não poupou, meu irmão. Deus vai poupar essa geração que é pior do que a ida. O único escape é nós atentarmos para uma tão grande salvação, que representa a arca da aliança, a arca de Noé, né? Vocês estão entendendo isso aqui, irmãos? Amém. Temos que atentar para essa tão grande salvação. Parece que não, mas tudo já mostra que Jesus está voltando. Segundo alguns escatológicos, para Jesus voltar, deveria acontecer 138 sinais. 138. No começo eles falavam 118. Depois eles calcularam 138 sinais para Jesus voltar. Todos os 138 sinais iam se cumprir. Nós estamos nos apagar das luzes a qualquer momento. Não brinca de ser crente, não vou brincar não. A pessoa, a gente ficar tanto tempo na igreja e no dia da decisão perder a bênção. No dia do casório, perdeu o casamento. Fez tudo, comprou presente, né? Comprou vestido, sapato, fez tudo. No dia do casório, perdeu a bênção. Ficou para trás. Escapemos, porque Jesus vai voltar. Isso não é historinha não, tá? Isso não é Jesus, ele vai voltar para arrebatar para a igreja. A arca de Noé representa, a madeira dela representa a unidade dos membros da igreja. A igreja que é corpo de Cristo. Porque não podia haver brecha na arca. Então como é que se fazia para tampar a brecha? Entre uma madeira e a outra, betume. Passa betume. Betume aponta para o sangue de Jesus na nossa vida. Para nós não termos brecha para o pecado entrar, que as águas do mundo entrar para dentro da nossa vida, o sangue de Jesus tem que estar em nós. Temos que clamar diuturnamente pelo sangue, valorizando o sangue, respeitando o sangue, que é o que ele fez por nós na cruz do Calvário. Hoje eu estava estudando ele. Eu montei aqui para os irmãos, mas semana que vem eu vou passar para os irmãos sobre a escada de Jacó. Não vai dar tempo, se eu começar não tem que terminar. Mas semana que vem eu vou passar para os irmãos. Eu estava estudando Isaías 53. Precisamos valorizar o que Jesus fez por nós. O que Jesus fez por nós, temos que valorizar e honrar isso. Irmãos, eu não vou continuar mais não, porque se eu continuar não vai ter como terminar. Deus abençoe os irmãos. Pode fazer. Isso, até fiz a pergunta para ele aqui, né? E eles vão fazer o que está Bíblia, sabe? Todo mundo está feliz. Mas algo que eu fico martelando, e às vezes inversando, às vezes começa com algumas pessoas, né? Para a gente ter ainda mais, e não dá para ver, a gente tem uma oportunidade de conseguir encaixar algo no meio a respeito disso. A Bíblia fala acerca do divórcio, acerca do casamento, né? Embora a gente sabe que é escritural, só que algo que às vezes eu fico me perguntando, né, acerca da salvação numa situação dessa. No caso de algumas pessoas, né, até mesmo pastores, tem passado de processo de casamento, eles têm que se separar, né? Fica ligado que essa mulher
situações, de pastores, pastores que vivem alguns tempos. Por quê? Já foi casado uma vez e está no segundo casamento e o ministério não aceita eles porque ele casou novamente. Algo do Deus, será que ele vai alcançar a salvação? A salvação você não pode. Às vezes foi o que o outro falou. A salvação é o seguinte: a gente não pode colocar ninguém no céu nem no inferno, pertinente de salvação. Mas a Bíblia fala sobre os atos que ficaram de fora. Em relação ao casamento, é a parte da Bíblia mais estreita. Porque nenhuma parte do Novo Testamento abre brecha para o segundo casamento. Entende? O divórcio sim, o segundo casamento não tem. Aí que está o B.O. Aí que está o problema. Jesus falou assim, ó, pela natureza do nosso coração, Moisés deu carta de divórcio. Né? Aí ele continua, aí o discípulo fala, duro. Não sei lá o que ele discípulo falar, capítulo 19. É melhor ficar solteiro. Porque a teologia do casamento é uma teologia. Porque depois lá na frente, Jesus compara, Paulo compara o marido com o próprio Cristo. O casamento, ele é para mim, na minha concepção, é uma parte da teologia mas não libera. Não tem texto nenhum para o segundo, nem para o terceiro. Não tem possível de marido. Eu também não fico pensando assim, meu Deus. Ele agora, eu não posso definir a salvação de ninguém. Assim, ah, está no inferno porque não divorciar. Agora, ministerialmente, o ministério, ele não pode exercer. O Novo Testamento. E não como